Preparem-se para uma história dramática vinda do interior de Minas Gerais. Eu fiquei paralisada no corredor enquanto meu aperto aumentava na alça da minha mala até meus nós dos dedos ficarem brancos. Meu nome é Juliana, uma mãe de 32 anos que cometeu o erro de pensar que poderia surpreender a família chegando em casa mais cedo. Eu tinha embarcado em um voo noturno para chegar 2 dias antes do previsto, mas o reencontro caloroso que imaginei se estilhaçou no instante em que abri a porta do quarto do meu filho para encontrar uma cama fria e vazia. Imediatamente liguei para minha mãe para exigir resposta sobre o paradeiro dele, pois ele deveria estar seguro em seu quarto. Ela atendeu com uma calma aterrorizante para afirmar que ele estava dormindo pacificamente na casa da minha irmã para uma festa do pijama divertida antes do passeio deles amanhã. A mentira dela era descarada, porque minha irmã absolutamente desprezava crianças e nunca tinha permitido que meu filho colocasse os pés dentro de sua casa por qualquer motivo. Recusei-me a ouvir mais uma palavra enquanto corria de volta para o meu carro para dirigir direto para a casa dela enquanto verificava a localização dele. Meu coração parou de bater quando o localizador GPS no smartwatch dele carregou para revelar um ponto azul pulsante que não estava nem perto da casa da minha irmã. A tela mostrava que meu garotinho estava sentado sozinho, no meio do desolado cemitério municipal, no outro lado da cidade. Pisei fundo no acelerador para chegar àquele cemitério a 1h da manhã, com puro terror correndo em minhas veias. O farol alto do meu carro cortou a escuridão para revelar meu filho aterrorizado, amarrado a uma grade de ferro enferrujada, ao lado de suas malas prontas. Vocês precisam ver exatamente o que acontece quando uma mãe vai à guerra por seu filho contra sua própria família. Por favor, inscrevam-se neste canal agora mesmo, para testemunhar como eu os salvei e os fiz pagar por esse crime imperdoável. O cascalho estalou alto sob meus pneus quando pisei nos freios dentro dos portões do cemitério, criando um ruído ensurdecedor no silêncio da noite. Eu nem me dei ao trabalho de desligar o motor ou fechar a porta enquanto me jogava para fora do banco do motorista. Minhas pernas me levaram para frente com uma velocidade que eu não sabia que possuía. Enquanto eu corria por fileiras de lápides desgastadas que pareciam me observar na escuridão, o vento gelado açoitava meu rosto, fazendo meus olhos arderem, mas eu me recusava a piscar por medo de perder de vista a localização que eu tinha visto no mapa. Avistei a silhueta de um veículo estacionado perto de um grande IP no fundo do terreno. Minha irmã Beatriz estava sentada casualmente no capô de seu carro, com as pernas cruzadas nos tornozelos. Ela segurava um cigarro aceso na mão e observava minha aproximação frenética com uma calma aterrorizante. O brilho vermelho da ponta de seu cigarro era a única fonte de calor naquele lugar desolado. Sua completa falta de urgência enquanto eu corria pela minha vida fez meu estômago revirar de náusea. Finalmente cheguei à grande árvore para testemunhar uma visão que quase me fez cair de joelhos. Meu filho Pedro estava amarrado à grade de ferro enferrujada com uma corda amarela grossa que cavava em seu pijama. Ele estava sentado na terra úmida com os joelhos puxados contra o peito em uma tentativa desesperada de conservar o calor do corpo. O frio cortante da noite mineira tinha deixado seus lábios em um tom pálido de azul, porque ele havia sido exposto aos elementos por horas. Uma tira grossa de fita adesiva cinza cobria sua boca para silenciar seus gritos por ajuda. Seus olhos se arregalaram em descrença quando ele me viu emergir das sombras dos túmulos. Ele olhou para mim com uma mistura de partir o coração de terror e alívio, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas congeladas. 2 malas grandes estavam de pé ao lado dele na grama, para sinalizar que Beatriz havia planejado abandoná-la aqui permanentemente. Voltei meu olhar para a mulher que compartilhava minha linhagem para procurar qualquer sinal de arrependimento. Beatriz simplesmente exalou uma longa nuvem de fumaça antes de pular do capô de seu carro para me confrontar. Ela não parecia envergonhada do que tinha feito a um menino indefeso de 8 anos. Ela, na verdade, parecia orgulhosa de si mesma por executar um plano que acreditava ser necessário para nossa família. Ela jogou a bituca de cigarro no chão perto dos pés do meu filho antes de me olhar diretamente nos olhos com um sorriso presunçoso. Ela gesticulou em direção ao menino trêmulo e às malas com um aceno de mão,
como se estivesse apresentando um presente. Ela quebrou o silêncio com uma voz que pingava veneno quando disse: "Estou apenas ensinando ao pirralho uma lição necessária sobre sobrevivência, para que você possa finalmente se concentrar em vender aquela casa sem distrações." A menção da casa rompeu o último fio de contenção que me mantinha inteira. Eu não gritei nem discuti, porque a lógica não tinha lugar em uma conversa com um monstro. Avancei nela com a ferocidade de um animal selvagem protegendo sua cria. Minhas mãos encontraram seus ombros enquanto eu a empurrava para trás com força suficiente para fazê-la tropeçar na lateral de seu veículo. Ela tentou agarrar meu cabelo para retaliar, mas eu estava movida por uma adrenalina que me tornava mais forte do que eu jamais tinha sido. Eu a empurrei para a grama úmida antes de virar as costas para ela para arrancar a fita do rosto de Pedro. Trabalhei freneticamente para desatar os nós complexos enquanto mantinha meu corpo entre ele e a mulher que o colocou lá. Uma súbita explosão de luzes azuis e vermelhas inundou o terreno do cemitério para nos cegar momentaneamente. O som ensurdecedor das sirenes cortou a noite quando o tenente Oliveira liderou uma equipe de policiais pelos portões do cemitério. Eu tinha discado para o serviço de emergência no segundo em que vi a localização do GPS, mas parecia uma eternidade até chegarem. Eles cercaram a área com armas em punho enquanto ordenavam que Beatriz ficasse no chão. Ela parecia chocada por eu ter realmente envolvido as autoridades no que ela considerava um assunto familiar privado. O tenente Oliveira não perdeu tempo em puxar os braços dela para trás das costas para prender as algemas com um clique satisfatório. Eles arrastaram Beatriz em direção à viatura enquanto ela gritava obscenidades e me culpava por arruinar a vida dela. Ela gritava que eu era quem o tinha abandonado, mesmo sendo ela quem estava sendo presa por colocar uma criança em perigo. Eu a ignorei completamente enquanto envolvia meu casaco em volta de Pedro para protegê-lo do frio e da visão de sua tia sendo levada. Levantei os meus braços para sentir seu pequeno coração maitelando contra meu peito como um pássaro preso. Ele enterrou o rosto no meu pescoço enquanto soluçava incontrolavelmente à medida que a adrenalina finalmente deixava seu sistema. Eu o abracei mais forte do que nunca, enquanto vi o carro da polícia desaparecer na noite. Fiz um voto silencioso ali mesmo entre os túmulos de que Beatriz pagaria por cada segundo de medo que nos causou. 3 horas depois, o silêncio estranho do cemitério foi substituído pelo bip caótico dos monitores hospitalares e o cheiro de antisséptico. Eu estava sentado ao lado da cama na ala de emergência pediátrica, enquanto segurava a mão do meu filho enquanto ele caía em um sono agitado. O médico plantonista havia me informado recentemente que Pedro estava sofrendo de hipotermia leve e trauma psicológico grave devido à exposição prolongada e ao medo. Ele insistiu que o menino permanecesse sob observação especializada por pelo menos 24 horas para garantir que nenhuma complicação física se desenvolvesse e para iniciar uma avaliação de saúde mental. Meu coração parecia estar sendo espremido em um torno, enquanto eu via meu filho estremecer a cada som distante no corredor. As portas de vai-vem da ala se abriram com força, quando minha mãe correu para o quarto com uma energia frenética que eu inicialmente confundi com preocupação genuína. No entanto, ela nem sequer olhou para a cama onde seu neto jazia pálido e trêmulo sob camadas de cobertores aquecidos. Em vez disso, ela marchou diretamente em minha direção, com o rosto vermelho de raiva, para iniciar um ataque verbal que fez meu sangue gelar. Ela olhou para mim com pura acusação em seus olhos, como se eu fosse a criminosa nessa situação. Ela se inclinou e sibilou com um tom venenoso. "Você ficou louca? Você chamou a polícia para sua própria irmã só por causa de uma pegadinha inofensiva?" Fiquei lá em silêncio, atordoado por um momento, porque não conseguia entender como qualquer avó poderia descrever o sequestro e a amarração de uma criança em um cemitério como uma pegadinha. Peguei meu celular no bolso antes de reproduzir a gravação da nossa conversa mais cedo naquela noite. O som da voz dela mentindo para mim sobre Pedro estar seguro em casa encheu o quarto do hospital para provar que ela era uma participante ativa nesse pesadelo. Mostrei a ela o horário que confirmava que ela tinha me enganado deliberadamente enquanto meu filho estava sendo aterrorizado no escuro.
Ela nem sequer se encolheu ao ser confrontada com a evidência de sua própria traição, mudando sua estratégia para manipulação emocional. Ela começou a torcer as mãos e adotou um tom patético e choroso que usava para me controlar há décadas. Ela olhou para mim e implorou: "A Beatriz teve uma vida difícil e deve muito dinheiro a pessoas perigosas. Você tem tudo o que poderia querer, então por que não pode simplesmente perdoá-la e ajudá-la a sair dessa confusão?" A percepção de que minha mãe valorizava o conforto de Beatriz mais do que a vida de Pedro foi o golpe final em nosso relacionamento. Percebi que, enquanto ela estivesse em nossas vidas, meu filho nunca estaria verdadeiramente seguro de suas ilusões compartilhadas e ganância. Senti uma estranha sensação de clareza tomar conta de mim enquanto me erguia em toda a minha altura e apontava para a saída com mão firme. Minha voz não tremeu quando a olhei nos olhos para entregar o veredito final sobre nosso vínculo. Falei com uma frieza arrepiante quando disse: "Saia. A partir deste momento, você não é bem-vinda perto do meu filho ou de mim nunca mais." Ela tentou protestar, mas chamei o segurança do hospital que estava do lado de fora da porta. Observei enquanto a escoltavam para fora da ala, enquanto ela continuava a gritar sobre como eu era ingrata por tudo que ela tinha feito. Sentei-me novamente e respirei fundo o ar estéril para perceber que a família que eu conhecia estava oficialmente morta. Olhei para Pedro e prometi a ele que construiria um novo mundo para nós, onde ninguém jamais o machucaria novamente. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a cidade, expondo os segredos feios que minha família tentou esconder no escuro. O ar úmido parecia pesado quando trouxe Pedro do hospital para casa. Mas eu não estava mais sozinha nesta luta. Meu marido, Rafael, tinha conseguido pegar o primeiro voo de volta de sua viagem de negócios no momento em que ouviu minha mensagem de voz frenética. Ele nos encontrou na porta da frente e puxou nós dois para um abraço esmagador que me fez sentir segura pela primeira vez em 24 horas. Seu rosto era uma máscara de fúria fria, enquanto ele imediatamente começava a inspecionar cada janela e porta enquanto se preparava para reformular todo o nosso sistema de segurança residencial. Ele jurou que ninguém, especialmente não meu próprio sangue, jamais violaria nosso santuário novamente. Minha melhor amiga, Mariana, chegou logo depois com uma cesta de comida e uma determinação silenciosa de nos ajudar a navegar pelo caos. Ela ficou ao lado de Pedro na sala de estar para mantê-lo distraído com livros, enquanto Rafael e eu nos retirávamos para o escritório para revisar as imagens de segurança. Mariana olhou para mim com profunda preocupação nos olhos antes de iniciarmos as gravações, pois sabia o quanto isso doeria. Ela se inclinou e sussurrou: "Você precisa verificar as câmeras da casa em relação à chave reserva. Beatriz não poderia ter tirado Pedro sem uma, e nós duas sabemos quem provavelmente deu a ela." Rafael e eu nos sentamos em frente aos monitores para iniciar o doloroso processo de percorrer as imagens da noite anterior. Meu coração afundou quando vi uma figura familiar se aproximando da nossa varanda enquanto eu ainda estava a quilômetros de distância no ar. Beatriz tinha caminhado até a porta da frente com uma confiança que provava que não tinha medo de ser pega. Ela colocou a mão em um vaso de plantas para recuperar uma chave reserva que apenas minha mãe e eu sabíamos. Era a prova inegável de que minha mãe tinha secretamente entregue a chave para facilitar esse sequestro. Assistimos horrorizados enquanto Beatriz entrava em nossa casa e passava quase 30 minutos revirando os armários de arquivos do meu escritório. Ela não estava procurando brinquedos ou roupas, mas estava procurando freneticamente pela escritura original da casa e os papéis do espólio do meu pai. Foi só depois que ela não conseguiu encontrar os documentos que ela subiu para acordar meu filho adormecido. Enquanto continuávamos a investigar a casa, Rafael descobriu uma bolsa de grife que Beatriz tinha deixado para trás, descuidadamente, em sua pressa para chegar ao cemitério. Esvaziamos o conteúdo na mesa da cozinha para encontrar uma montanha de evidências que explicavam seu desespero. A bolsa estava cheia de avisos finais de cobrança de vários locais de jogos clandestinos e cartas agressivas de agiotas cobrando juros altos e ameaçando ação física. Havia também anotações manuscritas detalhando o valor de mercado atual das propriedades do nosso bairro.
As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza nauseante que fez minha pele arrepiar. Rafael bateu o punho na mesa de madeira em uma rara explosão de raiva enquanto ligava os pontos. Ele olhou para a pilha de avisos de dívida e depois para o monitor de segurança mostrando a invasão de Beatriz. Ele gritou em frustração. Ela não estava apenas assustando ele. Ela queria nos forçar a vender a casa para pagar suas dívidas de jogo. A percepção de que minha irmã estava disposta a traumatizar uma criança para resolver seus próprios fracassos financeiros foi a traição final. Ela sabia que, de acordo com o testamento do nosso pai, eu tinha o direito exclusivo de vender a propriedade, mas ela tinha direito a metade dos lucros se uma venda ocorresse. Ao fazer Pedro se sentir inseguro em sua própria casa, ela esperava que eu fugisse da cidade e colocasse a casa à venda imediatamente. Senti uma onda de determinação fria enquanto reunia a bolsa e os arquivos de vídeo salvos. Peguei o telefone para ligar para nosso advogado da família e para o delegado responsável pelo caso para fornecer essas novas evidências. Eu ia garantir que Beatriz fosse acusada de mais do que apenas colocar uma criança em perigo. Eu queria que ela fosse processada por invasão de domicílio e tentativa de extorsão para garantir que ela ficasse atrás das grades por muito tempo. 2 dias após a prisão, meu telefone começou a tocar incessantemente com números desconhecidos, marcando o início de um novo pesadelo. Logo descobri que minha mãe havia tomado a decisão impensável de usar todas as economias de sua vida e hipotecar sua pequena casa de aposentadoria para pagar a fiança de Beatriz. Poucas horas depois de ser liberada da custódia enquanto aguardava o julgamento, as duas lançaram uma campanha sistemática de assédio psicológico, projetada para quebrar meu espírito. Elas não se importavam com o trauma que já haviam causado a Pedro, enquanto mudavam seu foco para salvar Beatriz das consequências de seus crimes. Meu telefone foi inundado com mensagens de texto odiosas e correios de voz de parentes com quem eu não falava há anos, que estavam ouvindo apenas uma versão distorcida da verdade. O assédio rapidamente foi além das mensagens digitais e começou a envenenar nossa posição social na pequena e unida comunidade da cidade. Minha mãe e Beatriz passavam os dias andando pela praça da cidade e visitando lojas locais para espalhar rumores maliciosos sobre meu caráter. Elas alegavam que eu era uma filha ingrata e gananciosa que havia fabricado um cenário falso para incriminar minha irmã apenas para poder ficar com toda a herança do nosso pai para mim. Notei os olhares julgadores dos vizinhos quando fui pegar a correspondência, e os silêncios constrangedores que me seguiam sempre que eu entrava em um comércio local. Pessoas que me conheciam desde criança estavam de repente me olhando com suspeita, como se eu fosse a vilã que havia destruído minha própria família por dinheiro. A situação atingiu um ponto de ebulição alguns dias depois, quando fui forçado a fazer uma rápida tarefa no supermercado local. Enquanto caminhava pelo corredor de congelados, vi Beatriz e minha mãe me esperando, como se tivessem rastreado meus movimentos. Dei um passo à frente para fechar a distância entre nós, até estar olhando diretamente nos olhos injetados de sangue de Beatriz. Percebi que a única maneira de parar um valentão era expor suas mentiras à luz do dia com a verdade inegável. Certifiquei-me de que minha voz estivesse firme e autossuficiente para ressoar por toda a sessão de hortifruti, para que todos soubessem exatamente ao lado de que tipo de monstro estavam. Olhei-a nos olhos e respondi com uma voz de gelo. A única abusadora aqui é aquela que amarrou um menino de 8 anos em uma grade de cemitério a 1h da manhã. O efeito das minhas palavras foi instantâneo, enquanto os murmúrios da multidão mudavam de curiosidade para suspiros audíveis de horror. Pessoas que estavam ouvindo os rumores de Beatriz de repente olharam para ela com nojo, à medida que a pura depravação de suas ações era exposta. O rosto de Beatriz ficou de um tom vermelho escuro, e ela começou a gaguejar ao perceber que havia perdido o controle da narrativa na frente de seus vizinhos. Minha mãe tentou puxá-la para longe enquanto olhava para o chão envergonhada, porque ambas sabiam que não havia como justificar o que havia acontecido no cemitério. Elas correram em direção à saída enquanto as pessoas começavam a apontar e sussurrar sobre a mulher que faria tal coisa com o próprio sobrinho. Mesmo tendo vencido aquela pequena batalha,
Eu sabia que o desespero dela só aumentaria à medida que a data do julgamento se aproximasse. Voltei para casa e encontrei Rafael já ao telefone com uma empresa de segurança privada, porque ele havia sentido perigo crescente assim como eu. Ele tomou a decisão executiva de contratar um segurança profissional para escoltar Pedro na ida e volta da escola todos os dias. Também passamos a noite trabalhando com um técnico para atualizar nosso sistema de alarme residencial para o nível mais alto possível, com sensores de movimento e botões de pânico em todos os cômodos. Estávamos efetivamente transformando nossa casa em uma fortaleza, pois nos preparávamos para o pior cenário, vindo de duas mulheres que não tinham mais nada a perder. Uma semana depois, sob a cobertura de uma noite tempestuosa em Minas, Beatriz cometeu seu erro fatal exatamente como esperávamos. A chuva forte batia contra o telhado, criando uma parede de som que ela claramente pensou que mascararia seus movimentos. Impulsionada pela pressão implacável de seus agiotas e tendo esgotado cada centavo das economias da minha mãe, Beatriz estava desesperada por um pagamento rápido para salvar a própria pele. Ela nos observou de longe e acreditou erroneamente em minhas postagens anteriores nas redes sociais sobre levar Pedro para fora do estado para sua recuperação. Ela pensou que a casa estava vazia, ou pelo menos que eu estava vulnerável sem Rafael, que ela assumiu estar ainda lidando com atualizações de segurança em seu escritório. Mal sabia ela que cada movimento seu estava sendo rastreado pela própria tecnologia que ela não conseguiu encontrar durante sua primeira invasão. Pouco depois da meia-noite, um estrondo agudo ecoou da parte de trás da propriedade quando ela usou uma pedra pesada para estilhaçar a janela do porão. Beatriz passou pelo vidro irregular e navegou pelos corredores escuros de nossa casa com uma lanterna para ir direto para o quarto principal. Ela não sabia que Rafael havia instalado especificamente um sistema de alarme silencioso de alta tecnologia que ignorava as sirenes tradicionais para alertar a delegacia local imediatamente. Enquanto ela subia as escadas com ganância no coração, várias viaturas já estavam entrando em nossa rua tranquila, com as luzes e sirenes desligadas para garantir que ela não tivesse chance de escapar. Sentamo-nos no escritório escuro com os policiais para observar sua silhueta no monitor interno, enquanto ela alcançava o pequeno cofre de chão escondido no armário. Enquanto Beatriz estava curvada sobre o cofre, tentando freneticamente abri-lo com um pé de cabra, as luzes do teto de repente se acenderam para cegá-la. Ela se levantou cambaleando e olhou em volta em pânico para encontrar Rafael e eu parados na porta, bloqueando sua única saída ao lado de dois policiais armados. O olhar de choque total em seu rosto rapidamente se transformou em uma máscara de pura raiva inalterada, quando ela percebeu que havia sido atraída para uma armadilha. Não havia mais fingimento de ser vítima ou um mal-entendido, pois ela percebeu que sua liberdade havia acabado oficialmente. Ela segurou o pé de cabra com força, como se considerasse nos atacar antes que os policiais ordenassem que ela largasse a arma. Encurralada em um canto sem ter para onde correr, Beatriz explodiu em um grito maníaco que revelou a verdadeira profundidade de seu ressentimento de toda a vida. Ela começou a berrar a plenos pulmões, soltando cada pensamento sombrio que ela abrigava desde que éramos crianças. Ela me encarou com olhos injetados de sangue e gritou: "Eu te odeio. Você sempre consegue tudo sem nem tentar. A mamãe sempre me amou mais, mas o papai te deu essa casa e tudo que tem nela. Não é justo que eu tenha que lutar enquanto você vive como uma rainha." O puro sentimento de direito em sua voz fez meu coração doer pelo pai que tinha visto através de sua fachada anos atrás. Olhei para a mulher que aterrorizou meu filho por alguns milhares de reais e não senti nada além de um profundo sentimento de pena misturado com nojo. Percebi que o ódio dela não era sobre o dinheiro ou a casa, mas sobre sua própria incapacidade de assumir a responsabilidade por seus fracassos. Dei um passo em direção a ela enquanto os policiais avançavam para prender seus braços e disse as palavras finais que acabariam com nosso relacionamento para sempre. Olhei-a diretamente nos olhos e disse: "O papai sabia exatamente quem você era e do que era capaz. É por isso que ele me deu a casa, para garantir que seu neto tivesse um lar e porque protegeu Pedro de alguém tão tóxica quanto você." Os policiais a forçaram ao chão
e puxaram seus braços para trás das costas para fechar as algemas pela segunda vez em 2 semanas. Desta vez, as acusações eram muito mais graves, porque ela havia sido pega em flagrante de invasão e tentativa de furto, enquanto estava sob fiança por colocar uma criança em perigo. O policial responsável nos informou que, com base em seu surto violento e nas evidências de premeditação, o juiz quase certamente revogaria sua fiança inteiramente. Assistimos da janela enquanto ela era empurrada para a parte de trás de uma van de transporte, enquanto a chuva mineira lavava os últimos vestígios de sua presença de nossas vidas. Beatriz estava finalmente indo para uma cela, onde não poderia mais ameaçar meu filho ou envenenar nossa paz, marcando o fim definitivo de seu reinado de terror. Na manhã do julgamento, o ar dentro do tribunal estava denso de tensão enquanto eu me preparava para enfrentar minha família uma última vez. O imponente prédio de pedra no centro da cidade parecia frio e intimidador, mas passei pelas portas com a cabeça erguida e a mão de Rafael firmemente na minha. Dentro do tribunal, Beatriz sentou-se à mesa da defesa parecendo frágil e pálida, em uma tentativa óbvia de ganhar a simpatia do júri. Seu advogado de defesa não perdeu tempo em pintar um quadro patético de uma mulher sofrendo de depressão severa e desmoronando sob a imensa pressão das dívidas. Ele argumentou que as ações dela eram um pedido desesperado de ajuda em vez de um ato criminoso, e descaradamente solicitou uma sentença branda de serviço comunitário e acompanhamento psiquiátrico. Observei enquanto minha mãe sentava na primeira fila, segurando seu terço e concordando com a cabeça com cada palavra das mentiras do advogado. A atmosfera mudou no momento em que fui chamada ao banco das testemunhas para depor sobre a noite que mudou tudo. Respirei fundo e olhei diretamente para os jurados enquanto relatava calmamente cada detalhe horrível daquela noite no cemitério. Descrevi o frio cortante do ar de Minas e o som dos soluços abafados do meu filho enquanto ele estava preso àquela grade de ferro enferrujada como um animal. Enfatizei o sorriso arrepiante no rosto de Beatriz e a absoluta falta de remorso que ela demonstrou enquanto Pedro tremia de terror. O tribunal caiu em um silêncio mortal à medida que a realidade de sua crueldade começou a ser compreendida, e eu pude ver o nojo crescendo nos rostos das pessoas que seguravam o destino dela em suas mãos. Para finalizar o caso, o promotor apresentou a prova mais condenatória que havíamos reunido. Ele reproduziu as imagens de segurança em alta definição da noite da invasão, onde Beatriz foi pega em flagrante. A sala inteira assistiu e ouviu enquanto ela gritava sobre seu ciúme e seu plano calculado para me forçar a vender a casa para seu próprio ganho. Sua voz era alta e clara, destruindo completamente o argumento da defesa de uma crise de saúde mental ou um lapso temporário de julgamento. Era uma confissão gravada de ganância e malícia, que não deixava espaço para dúvidas ou desculpas. O advogado de Beatriz olhou para suas anotações em derrota, enquanto os membros do júri balançavam a cabeça em descrença diante de sua admissão gravada de ódio. Após uma deliberação surpreendentemente curta, o júri retornou com o veredito de culpada em todas as acusações. O juiz, um homem severo com décadas de experiência, olhou para Beatriz com uma expressão de puro desprezo antes de segurar seu martelo. Ele falou com uma voz que ecoou pela sala silenciosa para entregar a justiça que meu filho merecia. Ele olhou para a réia e declarou: "Suas ações não foram um pedido de ajuda, mas um ato calculado de maldade contra uma criança inocente. Pelas acusações de sequestro, maus tratos e invasão, eu a sentencio a 15 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional." Beatriz imediatamente desabou sobre a mesa, lamentando em uma mistura de choque e autopiedade, quando a realidade de sua longa sentença finalmente a atingiu. Na galeria atrás dela, o drama continuou, quando minha mãe soltou um grito agudo e desmaiou nos braços de um oficial de justiça próximo, ao ouvir que sua filha favorita passaria a próxima década atrás das grades. Não me movi para ajudá-la ou sequer olhei para trás, pois senti um peso enorme finalmente sair dos meus ombros. Antes que a sessão fosse encerrada,
O juiz abordou a questão secundária sobre a segurança do meu filho e o papel da minha mãe no crime. Ele olhou para as evidências de sua cumplicidade e emitiu uma decisão final irrevogável para proteger minha família. Ele afirmou firmemente: o tribunal também concede uma ordem de restrição permanente contra a avó, proibindo qualquer contato com a vítima, Pedro, pelo resto de sua vida natural. Saí daquele tribunal sentindo uma sensação de paz que eu não conhecia há meses. Rafael me puxou para um abraço enquanto estávamos nos degraus do tribunal, e pela primeira vez eu soube que o pesadelo tinha realmente acabado. Tínhamos enfrentado os monstros em nossa própria família e tínhamos vencido. A justiça havia sido feita da maneira mais absoluta, garantindo que Pedro crescesse em um mundo onde aquelas influências tóxicas nunca mais pudessem alcançá-la. 6 meses se passaram desde a batida do martelo, trazendo um fim definitivo ao pesadelo que quase nos destruiu. O calor de Minas estava começando a se intensificar, mas pela primeira vez em anos, o ar dentro de nossa casa parecia leve e livre de tensão persistente. Apesar da vitória no tribunal, Rafael e eu percebemos que nunca poderíamos realmente encontrar paz em uma casa que havia sido violada por tamanha malícia. Tomamos a difícil, mas necessária decisão de colocar a antiga casa da família à venda para apagar as memórias da invasão de Beatriz e as sombras frias daquela noite no cemitério. Empacotamos nossas vidas em caixas e nos mudamos para uma cidade vibrante no litoral, onde o som das ondas do oceano substituiu os ecos assustadores do passado. Foi um novo começo que todos nós precisávamos desesperadamente para nos curar adequadamente. A venda da propriedade foi finalizada rapidamente, e a distribuição legal dos lucros foi tratada com estrita supervisão judicial, para garantir total justiça. De acordo com o testamento do meu pai, o dinheiro tecnicamente deveria ser dividido igualmente, mas o juiz havia feito uma decisão especial em relação à parte da herança de Beatriz. A metade dela foi imediatamente congelada pelo Estado e redirecionada para cobrir as enormes contas de terapia psicológica de Pedro e a restituição pelos danos que ela causou. O que restou foi confiscado por sua longa lista de credores e o estabelecimento de jogos que ela havia fraudado ao longo dos anos. Beatriz acabou sem absolutamente nada, além de um número de identificação prisional, enquanto sua ganância a havia efetivamente despojado da própria fortuna que ela tentou tanto roubar. Ver Pedro prosperar em nosso novo ambiente foi a maior recompensa por tudo que suportamos durante o julgamento. Ele encontrou uma nova paixão pela vida e entrou para o clube de natação juvenil local, onde passava as tardes rindo com novos amigos sob o sol brilhante. O olhar assombrado em seus olhos finalmente desapareceu, substituído pelo brilho inocente de uma criança que se sente completamente segura e amada. Ele não acordava mais gritando com pesadelos sobre o cemitério, e não tinha mais medo de dormir com as luzes apagadas. Tínhamos travado uma guerra para proteger sua infância, e vê-lo subir ao pódio após sua primeira corrida fez cada luta valer a pena. Pouco depois de nos instalarmos em nossa nova casa, um envelope grosso chegou pelo correio com o endereço de remetente da Penitenciária Feminina Estadual. Reconheci a caligrafia desleixada de Beatriz na frente e, por uma fração de segundo, me perguntei se continha um pedido de desculpas ou mais acusações venenosas. No entanto, percebi que não me importava mais com o que ela tinha a dizer, porque suas palavras não tinham mais poder sobre minha vida ou minha família. Caminhei até a lareira e joguei a carta fechada nas chamas dançantes sem um único momento de hesitação. Observei enquanto o papel se enrolava e virava cinzas, vendo os últimos vestígios de sua influência tóxica desaparecerem para sempre chaminé acima. Minha mãe tentou entrar em contato através de vários primos, mas permaneci firme na regra de não contato que o tribunal ajudou a estabelecer. Ela escolheu o lado dela naquela noite no hospital, e eu escolhi o meu, priorizando a segurança do meu filho sobre os delírios de uma mulher que protegia uma criminosa. Aprendi uma lição dolorosa, mas vital, através dessa provação. O sangue pode tornar-os parentes, mas lealdade e amor são o que tornam vocês uma família. Ser mãe significava ser um escudo,
E eu nunca pediria desculpas por defender meu território contra qualquer um que ousasse ameaçar a pessoa que eu mais amava neste mundo. Essa jornada me ensinou que a tolerância mal colocada em relação a membros tóxicos da família nada mais é do que um crime contra sua própria paz. Nunca deixe o título de irmã ou mãe cegá-lo para a realidade de um comportamento abusivo e perigoso, porque proteger seus filhos é sua única responsabilidade sagrada. Espero que minha história sirva como um lembrete para confiar em seus instintos e se afastar de qualquer um que traga escuridão para sua casa, independentemente do DNA deles. A verdadeira família são as pessoas que ficam ao seu lado na tempestade, não as que a criam. Muito obrigada por ouvir minha história e ficar ao meu lado durante esses capítulos difíceis. Vocês acham que a sentença de 15 anos foi uma punição justa pelo que Beatriz fez a Pedro? Vocês teriam conseguido cortar laços com sua mãe se ela tivesse traído vocês como a minha fez? Por favor, compartilhem seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo, porque eu realmente valorizo suas perspectivas. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias sobre resiliência e justiça.